Estamos no grande templo israelita, no centro do Rio de Janeiro, para fazer um convite bem diferente. Que tal um passeio pelas tradições e história do povo judeu com uma ajudinha teatral? O espetáculo começa exatamente a partir da entrada do grande templo e segue pelo espaço da construção inaugurada há mais de 80 anos. O coordenador de cultura judaica da escola Eliezer Max, Rogério Kuckerman, revela o motivo pelo qual levou o grupo de 30 crianças e adolescentes com média de 12 anos para a visita. A gente tem um projeto com alunos do 7º ano em que a gente fala da transição da infância para a adolescência numa perspectiva judaica. E a gente, nesse projeto, a gente trata principalmente ao redor de 3 eixos, que são identidade, a alteridade, entender a perspectiva do outro, a identidade do outro e a responsabilidade. E aí, na composição desses 3 eixos, a gente tem trazido os alunos para visitar o grande templo, para entender também como é que a comunidade judaica do Rio de Janeiro foi fundada, um pouco da sua história, entender a sua identidade enquanto judeus cariocas, como é que a comunidade veio aparecer aqui nessa cidade, como é que ela se constituiu. Na antessala da sinagoga, que representa para os judeus o mesmo que a igreja para os cristãos, os atores traçam a história judaica no Rio de Janeiro a partir da antiga Praça 11, no século XIX, onde a comunidade morava e se concentrava, revelando uma época de pertencimento através do comércio com alfaiatarias, sapatarias, cafés, restaurantes e chapelarias, além dos costumes que vão das vestimentas a um prato típico, a sopa de beterraba. Atualmente, menos 1% da população brasileira é judia. E muitos amigos moramos aqui no quartier. Parei bonito, né? Quartier é baile em francês. Após uma pitadinha de história, os visitantes são convidados a conhecer o templo de 364 lugares e beleza discreta. Dentro da sinagoga, quem acompanha a apresentação aprende muito mais que a importância da Praça 11 para os judeus e também negros que lá viviam e perderam tudo com a demolição de mais de 1.000 imóveis para que fosse erguida a atual Avenida Presidente Vargas. Tanta gente a sonhar, Praça 11, histórias de vida que aqui vão se encontrar. Uma viagem de outro tempo que não mais volta atrás. Quem um dia imaginou, ou mesmo de longe pensou, que a capital... A atriz Diana Weissman cita a importância desse contato com os interessados na cultura e também o aprendizado pessoal. Eu sou judia, mas mesmo assim eu conhecia bem pouquinho dessa história e foi um prazer assim, aprender isso tudo. E está sendo uma honra e um prazer também poder contar essa história para tantas pessoas, judeus e não judeus, e também fazer com que algumas pessoas relembrem um pouco dessa época, né? Quem passou a juventude, a infância aqui no templo. Está sendo muito gratificante mesmo. A visitação teatralizada, chamada de A História de um Templo, transforma o passado em história encenada com um rico repertório como Adeus Minha Praça 11, Adeus, unido à montagem idealizada por Daniela Schindler. Assim, como fosse uma receita que você vai deixando vários ingredientes, né? Então eu já sei, começo primeiro a traçar o que eu vou escrever sobre o quê. Então tinha algumas coisas claras e uma das principais é que eu queria contar a história dos judeus não separada com a história do Rio de Janeiro. Não é uma comunidade isolada. Eu me sinto muito mais brasileira do que outra coisa e muito carioca também. Então era contar a história de quem estava aqui, que eram os judeus e que eram os negros. Isso era um ponto importante. Outro ponto importante é contar uma história não significa deixar de contar as outras histórias. Então, como os judeus fazem dentro de uma sinagoga, tem muito em comum com as outras religiões. E o tempo todo no roteiro eu tentei puxar isso de como que os islâmicos fazem, de como se faz uma reza num terreiro, de como se faz na igreja católica. Que o mais importante de tudo, para mim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas é que eu vejo a religião como cultura e que as pessoas sejam respeitadas nessas culturas. Para participar, basta agendar a ida ao templo, que fica na Rua Tenente Pôssolo, número 8, para as terças ou quintas-feiras.